Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávio Martins, eu sou professor de inglês, educador tecnológico e esse é o seu canal Máquina de Ideias. No canal Máquina de Ideias, a gente sempre tenta trazer aqui para vocês pessoas especialistas dos mais diferentes ramos e hoje teremos aqui uma live memorável. Trataremos de um assunto que interessa a grande maioria dos professores e também algumas pessoas que não estão relacionadas à área da educação. Nós temos uma pergunta para ser respondida: como o cérebro aprende? Essa pergunta tem intrigado pessoas ao longo do tempo e para isso, para tentar responder essa pergunta, ou pelo menos para fazer provocações com seus conhecimentos, com as suas especialidades, nós teremos aqui 4 pessoas muito importantes e tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz, viu, de participar desse momento especial, nesse espaço, rico no diálogo, né, e na troca de ideias. Mônica, você pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Peraí. Antidepressivos e hipnóticos alteram a aprendizagem? E as ritalinas da vida alteram o cérebro? Bom, não é que vamos falar primeiramente sobre as ritalinas, né? A ritalina. Não é que altera o cérebro, mas sim ela proporciona uma, como é que eu vou te dizer assim, um aumento, né, nas conexões sinápticas nessa área da frente aqui que nós chamamos de lobo frontal. Eu não tenho uma formação em neuropsicologia, em neurofarmacologia, mas conheço, assim, superficialmente, né, essas alterações aí, o que o medicamento provoca, né, no comportamento aí, no funcionamento do cérebro. Então, na verdade, não altera o cérebro, aumenta a produção, né, de sinapses, faz com que essa produção fique mais ágil, assim, numa velocidade maior, nessa região do lobo frontal que está ligada aí, essa é a região do comportamento, né? E, na verdade, em relação aos antidepressivos, alguns, não todos, aí precisa tirar essa dúvida com o psiquiatra, um neurologista, um neuropediatra, né? Tem alguns medicamentos que podem causar uma alteração cognitiva a nível atencional e a nível de memória, né? Justamente nesse funcionamento aí sináptico mesmo, assim, trazendo uma lentidão nesse funcionamento. Tá bom? Sabrina, pode dar Posso continuidade? começar? Pode. Pode compartilhar o slide, por favor? Eu já compartilhei aqui, não está aparecendo ainda, não? Agora que apareceu, desculpa, viu, gente? Sem problema. Então, nós vamos iniciar aí a apresentação, né, falando sobre input cerebral e comportamento adaptativo. E eu digo aqui que estudar neurociência e compreender as bases neurais para o processamento da aprendizagem é extremamente importante, porque traz benefícios aí para várias áreas do conhecimento. E no campo educacional, é muito comum essa pergunta pelos professores, sabe? Por que o meu aluno não aprende? Então, respondendo aí a este questionamento, inclusive eu vi essa perguntinha aqui no canal, né? Vamos iniciar falando um pouco aí sobre esse input cerebral e esse comportamento adaptativo, através aí da expressão que essa figura traz. Então, essa figura e essa imagem me inspira muito a pensar no processamento cerebral que a Ivana trouxe e expôs aí de forma fantástica. E esses estímulos, né, que estão sendo ofertados aí através desse jogo lindo aí de cores e de texturas. E, pois bem, os estímulos que o ambiente nos oferta,
eles são canalizados pelos nossos sentidos e então processados em nosso cérebro, o qual chamamos esse movimento aí, né, de input cerebral. E essa palavrinha, input cerebral, ela é muito utilizada no campo da tecnologia, e que quer dizer entrada, né? Ao mesmo tempo que output quer dizer saída. Assim, pessoal, o que entra através, né, dos nossos sentidos é processado pelo nosso cérebro, lembrando, então, esse input. E o que aparecerá através das nossas ações e do nosso comportamento é a saída desses estímulos, ou seja, o output cerebral. Pode passar, figura. O próximo slide, por favor. E ao longo, né, do nosso desenvolvimento, através desses estímulos variados aí, nós vamos desenvolvendo várias habilidades importantes. Habilidades, então, que garantem a preservação da nossa espécie, como caçar, correr, se proteger, bem como a interação com o meio, né, no qual proporciona um desenvolvimento bacana das habilidades comunicativas, intelectuais, e também para a resolução dos problemas, né? Esse filme mostra muito bem um menino lobo, né, Mowgli, o que ele desenvolveu, né, estava ligado ao meio mesmo. Então, foi essa junção, né, do produto do cérebro aí com a interação do meio. Então, nós podemos dizer que a aprendizagem, frente ao nosso comportamento, as nossas ações, né, vem das nossas capacidades cognitivas com essa interação aí com o meio. Então, pessoal, entende-se por comportamento adaptativo esse conjunto de habilidades mesmo, um conjunto de habilidades, né, no qual irá possibilitar que as pessoas se adaptem, né, às atividades do seu cotidiano, no ambiente doméstico, ou na escola, ou na sua vida profissional, ou na sociedade como um todo. E, como exemplo, eu trago para vocês algumas situações aí, como situações de vida prática cotidiana, né? Que vai envolver aspectos como alimentação, locomoção, higiene, o vestuário mesmo, a preparação das refeições, o uso do telefone, né, como a Irfana trouxe, e as nossas atividades ocupacionais, as habilidades sociais, no qual envolve habilidades ligadas ao relacionamento interpessoal, a responsabilidade, a autoestima, a compreensão de regras, né, e o respeito às leis. E para fechar aí desse comportamento adaptativo, né, nós temos as habilidades que nós nomeamos como conceituais, que estão ligadas à comunicação e à linguagem, à leitura, escrita, à compreensão e até mesmo o uso do dinheiro, né? Eu gosto muito dessa imagem também, falando sobre desenvolvimento harmônico aí das funções cognitivas. Essa imagem, ela traz uma analogia, comparando aí o funcionamento do cérebro com as alas e as alegorias de um desfile de uma escola de samba, né, gente? E caso aí seus elementos, suas estruturas, as cores, os brilhos, os materiais, se não forem harmônicos, né, haverá um prejuízo na qualidade desse desfile e como causará incômodo, né, aos nossos olhos. E da mesma forma é o funcionamento do nosso cérebro. Se houver falhas aí nesse processamento das informações, a execução das atividades, a participação e a interação, né, aí na sociedade, especialmente quando o sujeito ele se projeta socialmente, não serão adequadas.
E pode passar, por favor. E a partir daí que são levantadas as hipóteses relativas às dificuldades de aprendizagem. Então, o que a gente vê aí nesse esqueminha, né, esse círculo aí acima, que nós chamamos de dificuldade de aprendizagem, na verdade é um sintoma. E esse sintoma, ele pode vir aí aparecer tanto de causas orgânicas, né, como de causas ambientais. Por favor, pode passar, Mônica. E a partir daí, o termo, né, dificuldade de aprendizagem é um termo genérico, no qual quer dizer dificuldade na aquisição de uma ou mais competências das habilidades escolares, né, e como defasagem na automatização aí de alguns conceitos. Então, aparecem os problemas durante aí o percurso acadêmico, né? Então, pode passar. Pode passar. Então, na verdade, como a dificuldade de aprendizagem é um sintoma, né? Ele aparece aí em forma de comportamento, a causa dele ela pode aparecer de vários componentes aí, de vários problemas, de vários motivos, né? Essa figura do iceberg vem nos mostrar isso, né? O que está aí debaixo da água, que é a parte maior do iceberg, nós não conseguimos enxergar. O que a gente enxerga é o comportamento, no qual aparece a dificuldade de aprendizagem, né? É a saída desse processamento neural, do processamento de informação, né? E, acima de tudo, mostra a importância do profissional em neuropsicopedagogia, no qual o curso, né? No qual aí a Faculdade Arnaldo propõe para essa formação desse profissional gabaritado para esse tipo de avaliação, entender qual é a causa, de onde vem essa raiz, levando em consideração o sujeito de forma integral, né, e também como sujeito subjetivo. Pode passar, por favor. Então, nós temos várias causas dessa dificuldade, que podem, né, provocar dificuldades de aprendizagem. Causas ambientais, como descritas aí, né, causadas no ambiente familiar, problemas didáticos, né, no ensino mesmo, várias mudanças de escola, especialmente na fase da alfabetização, episódios traumáticos como bullying, dificuldades socioeconômicas, né, e problemas culturais nessa pandemia, isso aparece mais do que nunca, né, o que remete ainda mais buscarmos uma formação sólida, coesa, para esse momento que nós estamos vivenciando. Sabrina, a Edilene, já fazendo uma conexão com a sua apresentação, a Edilene Teixeira, acho que essa Edilene é nossa, né, a nossa aluna. Por que alguns traumas, como o luto de um ente querido, por exemplo, pode trazer um prejuízo temporário ou não na memória? Bom, a gente sabe que os traumas, né, ele afeta o funcionamento da pessoa e a qualidade de vida. Então, para onde pode estar a atenção dessa criança, né? Na verdade, memória é uma habilidade de função executiva, no qual anda de mãozinhas dadas aí com controle de impulso, no qual nós estamos falando de atenção, e a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de resolução de problemas de diferentes formas e diferentes tipos, né? Então, um sujeito enlutado, aonde a sua atenção não está para a escola, né? Não está
para aquilo que está sendo cobrado ou ofertado, e que a criança não consegue evocar, né, não consegue responder de maneira adequada, ela pode realmente aí trazer prejuízos, né? Parecer como uma dificuldade aí na memória de trabalho. Sabrina, aí eu vou me usar como exemplo, né? Eu perdi meu pai, vai fazer 1 ano, e eu estava no 2º semestre do doutorado, né? E eu tinha que me concentrar para ler, participar, escrever artigos, já não conseguia fazer nada, absolutamente nada. Para que eu conseguisse, foi um esforço, eu não digo se eu consegui, eu tive um esforço sináptico muito grande, um foco muito grande. Eu tive que jogar o meu foco de vida, lembrando dessas emoções para ele, dando sentido ao meu aprendizado, porque seria impossível, né? Porque o nosso corpo, ele está lutando contra essa dor, né, Sabrina? Contra esse momento. Então, a atenção do meu corpo está para a minha dor. E para que aconteça aprendizado, memória, eu preciso, um dos elementos é a atenção. Então, se eu não tenho atenção, eu não consigo aprender. E a dor tira a nossa atenção, né? O frio, os sentimentos, né, Sabrina? As emoções, elas podem nos ajudar a aprender, mas também pode bloquear a nossa aprendizagem, né? Porque se impacta fortemente no desejo, né, Mônica? Sim. Como Freud, né, nos traz, né, que sem emoção, sem o desejo, não há aprendizagem. Né? Então, se você não tem gosto, se você está sem tônus, né? Como que você vai estar apta à aprendizagem e a evocar, né? Aquilo a executar, mostrar em forma de comportamento aí aquilo que está sendo exigido. Então, realmente é um impacto muito grande, né? E a inteligência e a emoção, né? Elas formam uma unidade funcional de aprendizagem. Então, quando você separa a emoção da inteligência, apesar de porque são 2 termos distintos, né? Essa separação é uma dicotomia, assim, não tem como, né? A gente pensar nisso. Sim, excelente resposta, Sabrina. A Luciane Ribeiro, nossa colega, estimular as crianças auxilia em um melhor desenvolvimento cognitivo? Aí claro. Tem uma pergunta embaixo. E as crianças, a Rebeca diz, e as crianças que não têm a ajuda dos pais nas atividades? E, né, uma estimula e as outras que não têm essa base com os pais em casa? Sim, o que eu quero dizer, Rebeca, primeiramente, é que todas aprendem, né? Independente do estímulo da qualidade do estímulo que está sendo ofertado, né? A diferença está na resposta mesmo, na execução, né? Na hora de colocar para fora. Então, a gente brinca, né, que quanto mais um ambiente for rico de estímulos, né, quanto mais a criança for estimulada, isso desde a barriga, da primeira fase do desenvolvimento, né, que é a gestação, então o cérebro, ele vai se organizando, né, a Ivana vai saber dizer disso muito bem, né, Ivana? Mas essas redes neurais, elas vão ficando sendo melhor fortalecidas, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma poupancinha, vamos brincar, uma poupancinha de neurônios, né? Na verdade, não é porque produz mais, porque tem mais, não é isso. Mas é porque a qualidade dessas redes, né? A qualidade dessas sinapses, elas são melhores, vamos dizer, nesse sentido, né? São mais fortalecidas. Então, pessoal, vamos falar sobre os transtornos de aprendizagem, né? Então, a diferença entre dificuldade de aprendizagem é o termo genérico, é o que está aparecendo ali em forma de comportamento, né? E os transtornos de aprendizagem,
eles vêm de causas orgânicas, na verdade, os transtornos funcionais que afetam a aprendizagem, né, são transtornos do neurodesenvolvimento, como dislexia, descalculia, transtorno de déficit de atenção, né. Nós temos transtornos aí ligados ao humor, né, que também afeta fortemente as habilidades escolares, como o transtorno afetivo, do tipo bipolar, né, e o transtorno do espectro do autismo. Então, são dificuldades que são persistentes aí ao longo do desenvolvimento da pessoa e que vão se agravando quando não diagnosticados na infância, né? A gente já sabe que um acompanhamento, um tratamento, né, um processo de reabilitação adequado, de intervenção, né, neuropsicopedagógica, neuropsicológica, medicamentosa, né, ou a psicológica, pode proporcionar uma qualidade de vida para a pessoa dentro da normalidade. E que as características do transtorno de aprendizagem, né, elas também vão sendo modificadas ao longo do desenvolvimento da pessoa. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a criança, quando ela tem uma apresentação combinada desse transtorno, tanto a desatenção quanto a hiperatividade, né, na fase adulta, quando não tratado, não diagnosticado na infância, pode aparecer como impulsividade e outros problemas graves, né, como até desvio de conduta aí. E pode ser caracterizada em déficits, né, em habilidades diversas, né, não necessariamente, no caso do TDAH, impactando as habilidades escolares, né? A gente tem casos de pessoas diagnosticadas com TDAH que não tem impacto nas habilidades acadêmicas, mas impactos sociais, no relacionamento muito intensos, né? Bem como nós temos pessoas diagnosticadas aí com transtornos de aprendizagem, né, e que com a mediação específica e adequada, elas vão conseguindo superar através de estratégias de contorno, né, elas vão se conhecendo, criando suas próprias estratégias, e assim elas vão tendo sucesso ao longo da vida delas. Sabrina, a Diane Magalhães diz, pergunta, então, dificuldades referem-se a fatores externos e transtornos são referentes a fatores internos do indivíduo? Seria isso? Sim, sim, podemos dizer que sim, tá? Não está errado esse pensamento, não. Mas a gente sabe que um ambiente, né, um ambiente violento, né, um ambiente que não tem estímulos adequados, no qual a criança, né, negligenciada, especialmente na primeira infância, na segunda infância, também pode trazer consequências aí relativo ao neurodesenvolvimento, como o estresse patológico, né? A criança, quando ela é largada no berço, suja, mal cuidada, e ela está sendo negligenciada, violentada, né? Ali vai ter um desbastamento neural, ela vai perdendo células, né? E então pode acarretar em transtornos aí de aprendizagem. E nós temos, né, os transtornos que nós chamamos de congênito, no qual a pessoa já nasce com com o transtorno, né, como TDAH, dislexia, descalculia, a disgrafia e o transtorno do espectro do autismo. As causas, né, especialmente do transtorno do espectro do autismo, ainda não são totalmente
claras, né, ainda estão sendo estudadas, mas tudo percorre, né, especialmente para os outros transtornos que são fatores genéticos. Como também transtornos adquiridos, como um acidente vascular, né, quedas na infância, acidente de carro, né, onde a pessoa sacode aí a cabeça, né, e ali a gente tem uma lesão difusa, né, pode causar problemas de aprendizagem, no qual nós eu trouxe 2 exemplos, que é a alexia e a acalculia, tá? A alexia está ligada a problemas na leitura e escrita, né, como a dislexia e a calculia nas habilidades matemáticas, como a descalculia. E, geralmente, pessoal, os transtornos de aprendizagem, eles são identificados quando a criança está na escola, né? Quando ela vai para a escola ali, no qual os professores, né, eles têm uma visão longitudinal e, naturalmente, eles têm uma métrica. Querendo ou não, as crianças, elas são comparadas, né, em relação ao neurodesenvolvimento, isso respeitando os marcos do neurodesenvolvimento, né, tudo aquilo que eles nos proporcionam, trazem aí para a gente a título de informação, para saber qual é a diferença de um comportamento típico, né, de um comportamento atípico. A escola, ela contribui muito para essa identificação, né? No caso do autismo, a gente já consegue, a medicina, né, a neuropsicologia está muito avançada para esse diagnóstico, né, no qual a criança já consegue ser diagnosticada ainda, né, na primeira, na segunda infância. Mas nos casos aí dos transtornos funcionais, né, que afetam fortemente a aprendizagem, como a descalculia, a disgrafia, é importante aí o processo de escolarização, especialmente o período da alfabetização. Sabrina, a Giza Camila pergunta: existe um debate sobre o menino lobo, o Mowgli ou Tarzan, ser autista, assim como o desenho Pocoyo? Poderia falar um pouco sobre esses comportamentos de aprendizagem? Bom, eu nunca ouvi falar, tá, desse estudo aí, disso que está sendo levantado, fazendo essa comparação aí do filme, né, com o transtorno do espectro do autismo. O que a gente estuda e o que a gente traz como exemplo, né, é como o meio ele vai impactar na questão comportamental, né? Então não é só a genética aí que vai influenciar, mas o meio no qual a pessoa está sendo inserido. Então, qual o estímulo que ela vai estar recebendo, né? Qual a qualidade desse estímulo? Então, um menino lobo, ele imitava ali a sua família, que era a família de lobos, né? Então, ele não tinha uma linguagem desenvolvida ao ponto aí de se comparar com a linguagem dos seres humanos, né? Mas ele tinha uma capacidade de resolução de problemas, né? E ele tinha outras habilidades, como as sensoriais, muito desenvolvidas, como o olfato, né? Então, é nesse quesito aí que a gente traz, né, a exemplificação aí desses personagens. A Giza continua com a pergunta, Sabrina: como lidar com o shutdown, né, que é o desligar, muito comum no TEA e no TDAH, principalmente se tiver relação direta com as demandas das atividades escolares? Bom, a gente sabe, né, que o corpo precisa, né, desse momento aí de desligamento para se autorregular, né? Então, assim, tem que ter um respeito, isso tem que ser bem dosado e conhecer, né, o sujeito aí dentro das suas especificidades, o que ele traz de potencialidade, o que ele traz de dificuldade,
a forma no qual ele expressa, né, esse comportamento, como ele responde ao estímulo, para que nós possamos pensar em estratégias de intervenção, né? Então, não existe uma receita aí para isso, e sim uma observação bem realizada, uma avaliação muito bem feita, né, para poder entender quando quando a gente precisa realmente respeitar e aguardar um pouco, né? Ou quando já está na hora da gente buscar esse estudante aí para aquela proposta que está sendo efetuada. Então, precisa ter um equilíbrio aí nessas estratégias.